incluso, que parece que orar pelos enfermos só era por Mombrana. Preste atenção. Quem foi o mensageiro da primeira era? Alguém me responde? Foi Paulo. Mas e Filipe? Quem era Filipe? Filipe de Atos capítulo 8. Ele era um dos 7. Ele era apenas um diácono, que Deus o chamou para ser evangelista. Quem era Estevão? O primeiro mártir. Mas Paulo era o mensageiro. Mas não era só Paulo que orava pelos enfermos. Não era só Paulo que realizava maravilhas. Entendem? Dá uma olhadinha depois lá em Atos dos Apóstolos e veja por que mataram Estevão. Porque ele realizava sinais, maravilhas, e não podiam resistir à sabedoria que Deus tinha dado para ele. E aí se enfureceram e o mataram. Filipe foi disperso em Jerusalém, porque houve uma grande perseguição, e ele, sendo diácono da igreja, fugiu para Samaria. Quando ele chegou lá em Samaria, houve grande alegria na cidade. Mas por quê? Porque os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, paralíticos andavam. Mas quem era esse homem? Ele não era apóstolo, ele não era pastor, mas ele era um crente em Cristo Jesus. Era um diácono da igreja de Deus. E ele não estava nem aí. Ele tinha o poder de Deus sobre ele, põe as mãos sobre as pessoas, orava, curava e batizava. Aí, ouvindo os apóstolos, olha só para você ver, que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Mas hoje o que nós fazemos? Nós cruzamos o braço. E se alguém começa a orar pelos enfermos e começa a ter cura, dizer: aquele irmão está com espírito denominacional. O poder de Deus é espírito denominacional? Não, meus irmãos. Essa mensagem veio para nos restaurar de volta a isso aqui. Amém? Se você crê, você pode orar por uma pessoa e determinar a cura dele daí. Louvado seja o nome do Senhor. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Amém, meus queridos? Agora não esqueça que aqui estava um que não era muito crente não, porque ele não creu. Quando falou que Jesus Cristo ressuscitou, ele disse: ó, só se eu pôr o dedo lá eu vou acreditar. E como é que ele conseguia fazer isso? Tinha um lá que no fundo do seu coração, ele estava ali só esperando uma oportunidade. Meus irmãos, que Deus nos ajude. E eu não sei, e hoje o povo se escandaliza com tudo. O povo parece que veio para o evangelho só para se escandalizar. Escandaliza com isso, escandaliza com aquilo, escandaliza com isso, escandaliza com aquilo. Mas vê o que Deus está fazendo, ninguém vê. Presta só atenção nisso aqui que eu vou ler para você. Eu estava lendo agora antes do culto. São João 12. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento.
Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que recebeu o poder para expulsar demônio, para curar, limpar leprosos e até para ressuscitar morto. Filho de Simão, o qual havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300